aumentar a participação feminina em cargos de liderança na advocacia. Atualmente, o número de mulheres do direito é ligeiramente maior do que de homens. No entanto, quando observamos a quantidade de mulheres que ocupam os postos de liderança ou ainda que compõem a estrutura societária das bancas, existe uma grande discrepância, com homens, infelizmente, muito à frente. Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Para falarmos sobre empoderamento feminino na advocacia e também para conhecermos uma importante iniciativa que surge entre os escritórios, tenho o prazer de receber no Juridicast a Andressa Barros, que é CEO do escritório Fragata Antunes Advogados, e a Camila Gimene, que é CEO do escritório Opsi Blum Bruno Advogados. Andressa e Camila, sejam muito bem-vindas ao Juridicast. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui contigo, Leandro. Obrigada, Leandro, vai ser uma maravilha podermos falar um pouquinho sobre esse tema hoje. Eu que agradeço, gente. E para começarmos aqui o nosso episódio, conta para o nosso ouvinte, como que surgiu o projeto Ser a CEO? Bom, vamos lá. Assim que eu fui nomeada para ser a CEO do escritório aqui, eu senti uma tremenda solidão, Leandro. Olha só. Porque CEO não tem par, né? Dentro do escritório, dentro das empresas, né? É um cargo solitário, né? Exatamente, já é um cargo solitário. E vários estudos mostram que mulheres, quanto elas mais sobem na profissão, maior é esse caminho, mais profundo é esse caminho de solidão. E eu senti também que no mercado da advocacia a gente tinha uma prática muito diferenciada, que é não existia troca entre pares, né? Os escritórios não se conversavam, não se reuniam, era cada um dentro das suas estruturas organizacionais. Então eu me senti também um pouco na obrigação de mudar essa dinâmica, de conversar com o mercado, de ouvir outras mulheres para isso. Acabamos sendo conectadas a princípio por um consultor que atendia alguns escritórios aqui em comum, que disse, olha, mas tem uma outra mulher em tal escritório que está passando por isso, olha, mas tem uma outra CEO em outro lugar que está passando por isso. Então logo a gente começou a falar a respeito das redes sociais, as nossas clientes começaram a nos conectar também, né? Esse foi Olha só. O caso da Andressa aqui. Eu conheci a Andressa justamente porque uma cliente nossa em comum nos escreveu e falou, olha, você precisa conhecer tal mulher de tal escritório. E assim a gente fundou o grupo, né, Andressa? É isso, e na verdade foi uma conexão instantânea porque nós estávamos num período com a mesma reflexão, né, a respeito desse lugar de poucas trocas e tantos desafios. Então foi interessantíssimo porque, no meu caso em especial, né, quando a nossa cliente disse isso, eu disse, eu tô numa semana muito solitária. Ela disse que você não leu o post da Camila ainda, falando exatamente sobre a solidão da CEO. E a gente identificou que nós temos muitas questões no dia a dia que são variadíssimas, né? Tanto sob o ponto de vista das decisões muito técnicas e questões que são de gestão e condução, como questões de preocupações, de como lidar com questões pontuais dentro da própria estrutura do escritório, que, como a Camila bem colocou, o escritório de advocacia, pela sua própria natureza, sempre foi um ambiente muito fechado. Que agora, né, há pouco tempo, esse cenário vem mudando um pouco, mas especialmente com esse movimento das mulheres, a gente percebe que a gente tem mais oportunidades de gerar mais trocas e crescer mais juntas. E vocês acreditam que as mulheres estão mais bem inseridas em cargos de liderança nos departamentos jurídicos do que em relação aos escritórios? Ou é mais ou menos a mesma coisa? Eu não só acredito nisso, Leandro, mas existem vários números que nos mostram isso, tá? Primeiro, é que as grandes companhias já têm um outro nível de maturidade de governança a respeito de diversidade e inclusão. A gente vê algumas iniciativas muito fortes nesse sentido, né? Se a gente olhar para fora, a Nasdaq nos Estados Unidos, ela passa a ter uma política em que as companhias listadas naquela bolsa precisam apresentar os números dos seus resultados, inclusive sobre equidade de gênero. No Brasil, a CVM começa também a falar sobre isso, né? A ter uma regra para divulgação de informações a respeito de gênero e diferenças de remuneração dentro dos quadros das companhias abertas no Brasil. Então, do ponto de vista de escritórios de advocacia, a gente está sim um passo atrás das grandes empresas. Normalmente o que se vê, Leandro, é que dentro das empresas a gente já tem quase metade aqueles executivos e executivas que assumem as posições de diretoras jurídicas ou de vice-presidentes. Eles já são basicamente iguais os números, acho que hoje está em 49% de mulheres para 51% de homens, já é bastante equilibrado, mas dentro dos escritórios de advocacia ainda não há esse equilíbrio. A gente percebe também que os escritórios, em especial no Brasil, se preocuparam muito sobre a entrega técnica, né, a forma da entrega técnica, mas pouco num processo de
evolução de maturidade de governança. E eu acho que é esse processo agora que a gente, inclusive, está sendo empurrado a respeito, né? Saiu o e-book de diversidade da análise de advocacia na semana passada, né, a respeito desse tema. Correto. O que se percebe é que hoje 333 escritórios que responderam aos questionários já falam que 44% das posições de CEO, sócias de presidente, são de mulheres. Mas veja que aqui é um recorte muito específico, porque são os escritórios justamente aqueles que responderam dizendo que tem boas práticas de diversidade e inclusão, que já tem políticas a respeito, né? Quando a gente olha para o cenário maior, a gente tem mais ou menos 1.054 profissionais cadastrados como CEOs de escritórios de advocacia hoje no Brasil, mas só 256 são mulheres, ou seja, a gente tem uma proporção de 17 mulheres para cada 100 homens quando a gente olha para esse mercado mais aberto. Então me parece que sim, há um desequilíbrio. E independente da questão de gênero, né, o cargo de CEO em um escritório está bem consolidado, né, ou ainda as bancas preferem uma gestão mais compartilhada entre os sócios? Eu acho que nesse aspecto, como a Camila bem colocou, existem níveis de maturidade distintos, né? Existem algumas sociedades que já entenderam que o escritório de advocacia precisa ter uma estrutura mais empresarial, precisa ter olhares específicos para a gestão de pessoas, para a gestão de negócios, para a gestão financeira. E existem outras sociedades que ainda têm uma estrutura muito familiar, que não tem um olhar aí tão específico para essa gestão mais profissionalizada de algum modo, né? A estrutura de CEOs, escritórios de advocacia, também não é algo tão longínquo. A gente vê esse modelo há poucos anos sendo estruturado mais fortemente no Brasil e eu diria agora mais respeitado também nesse modelo, né, que temos dentro das estruturas. Não apenas sob o ponto de vista da gestão executiva, mas eu diria também os CFOs, os CTOs, que são perfis novos dentro do mercado da advocacia, né? Então a gente vê que existe um desenvolvimento nessa linha de raciocínio, né, de estruturação dos escritórios como empresas, mas ainda há um bom caminho para se percorrer porque há um conhecimento específico para esse tipo de condução, há uma lógica específica. Os escritórios de advocacia também são muito centrados, geralmente, nas personas dos nomes das próprias sociedades. E quando a gente passa a uma gestão mais profissional, a gente tem, de certo modo, algum afastamento, né, e uma escuta diferenciada para os sócios e para todos os participantes da própria sociedade. Então, tem mudanças, sim, no perfil significativas, mas acho que ainda em desenvolvimento de acordo com o nível de maturidade das empresas. E a gente já começa a ver uma tendência, né, Andressa, de CEOs que, inclusive, não são advogados, né, profissionais de outras áreas. De mercado. Né? Exatamente. Há uma tendência muito grande nos escritórios de advocacia de sair daquele modelo tradicional, né, triangular, estagiário, advogado júnior, pleno, sênior, sócio, patrimonial e todos advogados. Os escritórios estão fazendo um movimento de se tornar um modelo de foguete, Leandro, no core da operação, advogados, né, mas as asas do foguete, a ponta do foguete, a base do foguete, a gente ter profissionais multidisciplinares, né, e aí entram os profissionais de mercado financeiro, entram os profissionais de design, redatores, jornalistas, cada vez mais a gente está vendo uma tendência de embarcar conhecimentos multidisciplinares nos escritórios de advocacia para fazer a entrega de um serviço jurídico melhor e mais eficiente. Até mais recentemente, nós já temos visto aí em alguns eventos informações a respeito especialmente de algumas bancas internacionais que já têm dentro da sua estrutura agora a possibilidade de ter dentro da sociedade um não sócio, um não advogado, na verdade, né? Um não advogado. Eu acho que tem uma mudança acontecendo no mundo, no Brasil, talvez com outras características, né? Mas que são necessárias, são mudanças necessárias, porque essa multidisciplinariedade que a gente tem hoje disponível, que nos permite também identificar outras oportunidades no próprio negócio. E a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, né? Vocês acreditam que à medida que vão vindo outros profissionais, né, de outras áreas, né, não advogados para os escritórios, isso facilita eventualmente a inserção de mulheres em cargos de liderança? Eu pergunto isso porque, afinal, vocês duas ainda são advogadas, né, de formação. Somos. Eu acredito que sim, cada vez mais a gente começa a abrir mais espaço para mulheres ocuparem essas posições. No entanto, me parece, Leandro, que precisa ter intencionalidade, né? Precisa ser intencional abrir espaço para outras mulheres crescerem. Os estudos também mostram, a análise de advocacia também trouxe um dado bem relevante sobre isso, de que a principal pauta hoje nos escritórios de advocacia está direcionada, o principal pilar de diversidade está direcionado para a questão de igualdade de gênero. A questão racial está em segundo lugar, e em terceiro lugar a pauta LGBT+. Então a gente vê que o que está recebendo mais atenção nesse momento é a questão das mulheres na liderança, e a gente vê também um recorte de mercado, né? Os executivos e executivas jurídicas cada vez mais dizem que eles levam em conta a questão de diversidade e inclusão para contratação, né? Então o número que veio da análise de advocacia agora foi de 48%
38% desses executivos e executivas olham para a questão da diversidade para contratar. E 38% dos escritórios que adotam essas práticas, eles acreditam que aumentam sua visibilidade no mercado. Então, a gente também está falando de melhorar resultados financeiros dos escritórios, abrindo mais espaços para as mulheres. E aí eu volto à questão da intencionalidade. Eu acredito que precisa sim haver política, precisa sim haver governança, precisa ser intencional para abrir espaço para essas mulheres subirem, ascenderem na carreira. Camila, perfeito. Um ponto que a gente tem discutido muito também é que é de fato uma oportunidade para lidar com novas habilidades, né? Essa soma, não só sob o ponto de vista da qualidade técnica, capacidade técnica, né, de cada pessoa que faz parte de uma equipe. Mas quando a gente traz as mulheres para o mercado, a gente sabe que existe também um novo perfil que pode impactar o negócio, né? Como a Camila bem colocou. Então, é essa soma de oportunidades que a gente acha que é o que a gente deve explorar exatamente com esse racional de garantir essa intenção. Muito bom, Camila e Andressa. Explorando um pouco mais o projeto Ser a CEO. Essa iniciativa, ela fomenta a participação de mulheres apenas no cargo de CEO ou em qualquer posição de liderança? São posições de alta liderança, especificamente em escritórios de advocacia. A gente já vê várias iniciativas, vários projetos interessantes no mercado corporativo, né? Acho que o Jurídico de Saias é uma grande referência de sucesso, né, do mundo corporativo, mas para escritórios de advocacia, o nosso projeto até então, nos escrevam outras mulheres que eventualmente tem um projeto nesse sentido, mas é o único que a gente conhece até agora. É para ajudar as mulheres a alçarem posições de alta liderança, Leandro. Então, a nossa ideia é que não sejam só CEOs, né, que sejam também sócias dentro de escritórios de advocacia. Os números no Brasil ainda mostram que as mulheres sócias são poucas. É grande o número da base, né, é grande o número ali até de uma coordenação, uma gerente ou a líder de uma prática específica, mas a gente acredita que precisamos melhorar os números também na alta liderança. E nosso propósito é exatamente esse. E aí, gente, em termos práticos, quais são as iniciativas promovidas pela Ser a CEO? Leandro, o nosso esforço tem sido conectar essas mulheres, né, identificar as habilidades que a gente precisa desenvolver, troca de experiências, para que a gente possa realmente formar aí um autoconhecimento que garanta a capacitação dessas mulheres para posições de alta liderança, como a Camila colocou. Então, a gente tem algumas iniciativas já pensadas, trabalhos como palestras, mentorias, especialmente encontros. A gente tem aí um previsto já para o período do mês de outubro e a nossa intenção é realmente reunir essas mulheres, a gente criar esses espaços de comunicação, de trocas, desenvolvendo habilidades específicas que nós percebemos que precisam ser trabalhadas de fato no dia a dia e que é com essa troca que a gente consegue realizar. São dois públicos, tá, Leandro? Um para o público de mulheres que já chegaram nesses lugares. Perfeito. A gente quer ter uma comunidade, né, que essas mulheres possam trocar, possam construir juntas, possam compartilhar experiências e, sobretudo, também possam gerar negócios entre si, né? Muitas vezes a gente tem escritórios aí que atuam em áreas complementares do direito e a gente pode fomentar negócios nesse campo. E o segundo perfil de público são para as mulheres que pretendem, almejam chegar nessas posições, mas ainda não chegaram e, portanto, nessa linha, uma linha mais de mentoria, de ajudar a identificar talentos e a desenvolver essas habilidades nessas mulheres. E como uma profissional pode receber o apoio do projeto? Nesse momento, Leandro, a gente ainda está estruturando uma forma de fazer esse canal de comunicação. A gente pretende, em outubro, como a Andressa disse, ter um encontro presencial e que aí as mulheres possam efetivamente pedir essa ajuda, pedir esse apoio, essa participação no projeto para a gente conseguir estruturar e entender, né, quantas são as interessadas e qual que é a demanda que a gente precisa atender de mercado. Um caminho que a gente quer seguir é identificar, assim, ter uma forma fácil de identificar essas mulheres para que a gente entenda que faça sentido mesmo se conectarem conosco e que a gente, de fato, possa somar, né? A ideia é criar um ambiente de colaboração onde essas trocas gerem resultados para todos, especialmente como a Camila colocou também, a própria geração de negócios. Bem interessante. E aí eu acho que ampliando um pouco mais a nossa conversa aqui, quais foram os desafios que vocês encontraram ao ocupar um cargo na cadeira de CEO de 2 grandes escritórios de advocacia? Imagino que não foram poucos, né? Quantas horas de podcast a gente tem ainda, Leandro, para poder falar a respeito de desafios? A gente pode fracionar em alguns episódios, Camila, se for o caso. Bom, eu acredito muito numa ideia de que as mulheres, elas são excluídas das oportunidades de progressão de carreira, Leandro. E posso te trazer números aqui de pesquisa também que podem demonstrar isso. Há uma pesquisa feita por uma agência de inteligência jurídica nos Estados Unidos, e eles perceberam, e os Estados Unidos é um mercado super relevante, né? Só 127 bilhões de dólares por ano, ou seja, o mercado mais importante
do mundo para escritórios de advocacia, eles olharam para 200 escritórios de advocacia e eles perceberam que 2.500 mulheres de um ano para outro sumiram das pesquisas. Simplesmente elas não estavam mais nesses escritórios. E eram mulheres que já estavam num nível super, já eram sênior, já estavam num nível super avançado de carreira. Se elas não trocaram de cadeiras entre os escritórios, talvez elas tenham ido para as empresas, para o mercado corporativo. No entanto, quando eles foram fazer um recorte específico dessas mulheres, eles perceberam que elas tinham saído efetivamente do mercado. Olha só. E entenderam que era preciso pesquisar por que essas 2.500 mulheres tinham deixado no mercado se elas já estavam em posições tão elevadas, né? É engraçado, né? Porque a primeira coisa que se pensa não consegue conciliar a maternidade com a profissão, quer ter um pouco mais de tempo livre e tal, mas na verdade mais de 70% dessas mulheres responderam que pouco ou nada teve a ver com a decisão, a questão de deixar o mercado relacionado aos filhos, e que, na verdade, elas se sentiam excluídas das oportunidades de progressão de carreira, mas 70% delas responderam, olha, eu acho que eu posso fazer uma entrega espetacular, eu posso me esforçar ao máximo, eu posso fazer, estar super dedicada, engajada com o negócio, mas eu acredito que eu não tenho oportunidade de progressão de carreira. E eu acho, Leandro, que esse telhado de vidro, né, que existe aí sobre as cabeças femininas, ele também está muito relacionado com a questão da exposição, né? Homens que expõem as suas vitórias, as suas conquistas, né, são lidos pela sociedade como, uau, que realizador, né, que potência, que profissional incrível. E mulheres que falam a respeito das suas realizações, elas são lidas pela sociedade como arrogantes, metidas, né? O famoso tá se achando, sabe, Leandro? Então eu acho que isso tem muito a ver das mulheres não exporem o ótimo trabalho e os resultados dos seus trabalhos. Então eu costumo falar que uma forma de tentar diminuir esse gap e ter mais oportunidade de crescimento é verbalizar, né? Verbalizar sobre suas conquistas, falar a respeito dela, falar com os seus sócios, falar com o seu time no escritório, né? Mulher, normalmente, quando se faz um elogio de uma grande entrega, ela fala, mas foi o time, né? Não fui eu sozinha. A gente já vem com um mecanismo, né, de compartilhar, de grupo, que é importante, mas eu acho que é mais importante ainda a gente falar sobre os excelentes trabalhos, os resultados que a gente entrega para ter mais visibilidade nesse mercado e, portanto, mais oportunidades de crescimento. E acho que um grande desafio também é estruturar as entregas, né? Porque no dia a dia a gente percebe, exatamente com os números que a gente trouxe aqui, as mulheres muitas vezes elas ficam numa frente de atuação que é mais secundária, né? Às vezes muito lateral. A mulher executa, realiza, tem ideias, mas quem apresenta o trabalho final, exatamente porque o mercado, na alta liderança, nos escritórios de advocacia, é dominado, né, prioritariamente pelos homens, as entregas, a apresentação final também é feita por eles, né? E esse exercício é que a gente tem tratado um pouco nos nossos encontros, né? Como é que a gente, primeiro, se aceita nesse lugar, né? Que esse lugar é um lugar de direcionamento, de tomada de decisão difícil, né? De escolhas que elas precisam ser feitas muitas vezes de forma solitária, que a gente, ainda que escute bem, bastante, todo o nosso time, a tomada de decisão será nossa, né? E isso é muita responsabilidade, de fato, mas que a gente tenha certeza e confiança também, né, nas escolhas que a gente passa a fazer, porque nós temos a capacitação técnica e se a gente está sentada nessas cadeiras é porque a gente realmente pode estar sentadas nessas cadeiras, né? Então, acho que existe um grande processo e a gente até discute um pouco sobre essa questão da síndrome da impostora, que às vezes a gente acha que a gente não tem direito a receber uma mesma remuneração, que a gente não tem direito a receber os elogios direcionados, que a gente mesmo se coloca em alguns momentos em posições que acabam consentindo, né, um tratamento que é diferenciado na prática. E nós estamos decididas a, pelo menos, criar uma nova lógica de comunicação, onde a gente possa realmente garantir resultados, e o que mais importa é o resultado, e que esses resultados tragam um efetivo reconhecimento àqueles que o produziram, né, ou aquelas que o produziram. Então, esse é o ponto que a gente discute muito, porque naturalmente o mercado jurídico, ele é muito masculino, né? A gente percebe em vários aspectos. Agora, no Dia do Advogado, por exemplo, a gente passou por essa discussão, né? É o Dia do Advogado. Já ouvi, né, pelo menos aqui em São Paulo, a presidente da OAB já dizendo que é Dia da Advocacia. E a gente discutiu esse tema, mas tem um dia que fizeram só para advogada. Mas é isso mesmo? Por que a gente precisa o tempo todo dessa distinção? Porque historicamente os advogados
mulheres estavam, né, e de forma genérica, os advogados são homenageados nessa data, mas existem marcações, e daí a intencionalidade que a Camila bem colocou, existem marcações que agora precisam ser feitas, né? Elas são necessárias. Quando a gente cumprimenta todos e todas, a gente está marcando que a gente percebe que tem mulheres na sala e que a gente quer ouvi-las também, que a gente quer criar espaços para que as mulheres possam também ter, né, seu espaço para falar, para se comunicar, para se apresentar. Então, o maior desafio é você encontrar, pelo menos para mim, e acho que uma coisa que a gente discute muito no dia a dia, é a gente encontrar essa receptividade por parte dos nossos pares, dos nossos sócios e da gestão, e o reconhecimento também, né, da possibilidade, da capacidade que a gente tem para executar essa tarefa. Eu digo sempre que eu sempre estive perto de homens muito inteligentes, né, porque, de fato, eles conseguiram e todos os dias a gente percebe que é um esforço para esse reconhecimento, para essa identificação das habilidades que a gente agrega na condução do escritório. E a gente também discute um ponto que é muito interessante, que não é o fato de sermos mulheres e de, às vezes, nós tratarmos as questões que são afetivas, que a nossa, entre aspas, sensibilidade nos torna mais frágeis dentro do negócio, né? Porque há, de certo modo, uma questão aí. Então, a sensibilidade não é legal. A sensibilidade, né, pode trazer uma certa fragilidade e a gente quer rechaçar um pouco isso. Porque a nossa capacidade de perceber afetos não significa que a gente não seja eficaz numa tomada de decisão dura. Não significa isso, né? Eu acho que um dos nossos desafios foi justamente a questão da sensibilidade, né? Por muitos anos, eu tô há 20 anos já no mercado, Leandro, por muitos anos eu acreditei de que eu não poderia demonstrar qualquer sensibilidade, porque isso era absolutamente negativo para a imagem de uma boa profissional, né? Você tinha que tirar qualquer vínculo de emoção, de afeto, e felizmente esse é um desafio que eu acho que a gente já conseguiu superar, né? Não tenho problema nenhum de chorar na frente do meu time, como na sexta-feira fizemos uma homenagem linda aqui, nosso time de recursos humanos fez uma homenagem linda e todo mundo chorou e tá ótimo, né? A gente também pode ser afetivo, essas características também podem ser valiosas e podem trazer mais resultados. E aí, gente, trazendo aqui um grande nome aqui para nossa conversa sobre esse assunto, que é a Luísa Trajano, da Magalu. A Luísa defende a criação de cotas para mulheres em cargos de liderança nas empresas. E a questão que eu trago a vocês é, vocês acreditam que esse seja um caminho? Eu acho que pode ser, Leandro, mas eu nunca vi nada a respeito especificamente em escritórios de advocacia, tá? Todas as iniciativas que a gente vê em escritórios de advocacia normalmente estão focadas para um recorte racial, mas quando a gente vê as pesquisas de cotas relacionadas às universidades públicas no Brasil, a gente vê que os resultados já vieram, né? E essas pessoas já estão inseridas no mercado de trabalho. Então eu acredito que possa ser um caminho, mas eu não vi ainda, inclusive se alguém que está ouvindo aqui a gente, que acompanha até o podcast, já tenha visto cotas em escritórios de advocacia especificamente para o recorte de gênero, eu queria conhecer mais a respeito até. Eu acho que existem tantos detalhes aí em relação a esse tema específico, né, de cotas, mas eu acho que a gente precisa dar um passinho antes, né? A gente ainda precisa ter clareza sobre essa intenção, né, de realmente encontrar um lugar de equilíbrio nessas posições e aí que essa avaliação ela seja clara, que ela seja técnica, que ela seja objetiva, porque eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem é entender por que na hora no final, entre escolher a aprovação de um sócio ou de uma sócia, né, quais são os aspectos que fazem, em regra, em maioria, os sócios serem escolhidos, né? Então, a gente precisa ainda trazer vários pontos de informação, eu acho, para colaborar aí com essa dinâmica, e aí, então, a gente pode, talvez, pensar nesse próximo passo. Acho que o ponto é a gente entender o que funciona também, de fato, para o ambiente da advocacia. Eu penso muito que a gente tem muitos vieses de gênero e eu acho que a gente precisa passar por um letramento para isso, né? Por que às vezes a gente toma alguma decisão baseada no viés de gênero e nem sequer tem consciência disso? Eu acho que isso também passa por um letramento, uma educação, uma alfabetização a respeito do assunto. Bacana. O nosso episódio tá muito bom, gente, mas a gente tá caminhando pro final e pra gente fechar, como que vocês acham que a gente pode corrigir de forma estrutural essa baixa participação das mulheres nos cargos de liderança? Eu começaria por educação. Eu acho que a gente precisa falar a respeito disso. Por muitos anos, Leandro, a gente não falava a respeito disso, era um tabu falar disso dentro dos escritórios. E esse assunto é recente, né, se a gente for pensar, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é falar a respeito
porque a gente já está desconstruindo o fato de ser um tabu. Penso que as mulheres, elas precisam estar e fazer parte das mesas que tomam decisão, fazer parte das tomadas de decisão, porque muitas vezes elas são impactadas pelas decisões que foram tomadas única e exclusivamente por grupos, por comitês de homens, né? Então, como é que um homem vai refletir sobre a maternidade e entender que aquela decisão que ele está tomando a respeito de um investimento do escritório, uma questão da maternidade, como vai impactar em alguém do time, né? Se não tiver uma mulher participando dessa mesa. E penso que a gente precisa ter políticas afirmativas a respeito disso, né? Então, precisa sim ser intencional. Talvez já vejo uma tendência muito forte no exterior dos escritórios colocando metas a respeito disso, né? Mas penso que precisa ser uma intencionalidade na movimentação do escritório de advocacia. E a gente está falando de diversidade, mas a gente sabe que diversidade não necessariamente é inclusão, né? A gente teve uma discussão também recente sobre esse assunto e acho que o desenvolvimento das mulheres e a capacitação dessas mulheres, principalmente para esse conhecimento específico da alta liderança, né, que requer, de fato, algumas habilidades muito pontuais, ele pode ajudar também outras mulheres a conseguirem ocupar essas posições. Então, acho que a gente precisa desenvolver, discutir um pouco mais, ter mesmo mais mesas, mais conversas a respeito desse tema, entender, e acho que de nossa parte, né, quando há mulheres na liderança, pelo menos há de alguma forma, ou pelo menos de forma geral, né, a ideia de que as mulheres estarão atentas para isso. Não necessariamente também, né, Leandro? Sim. Porque a gente sabe também que existem níveis de consciência a respeito desse tema diferentes e percepções e intenções também diferentes. Eu acho que as mulheres também precisam dessa conversa, né? E nos postos de liderança a gente precisa ter alguns trabalhos que consigam mostrar o quão é satisfatório e importante a gente, de fato, poder aproveitar as habilidades que as mulheres também trazem para o mercado, né? A interferência que isso traz, de fato, na tomada de decisão, na geração de negócios, na gestão de equipes. Então, a gente precisa ter esses espaços cada vez mais amplificados. Eu queria aproveitar até para agradecer vocês e todo o time do Juridicast que organizou aí esse evento para a gente falar um pouquinho desse tema. Obrigado. E Andressa e Camila, parabenizo vocês aí pela iniciativa, né? Nosso episódio chegou ao final e desejo sucesso aí para vocês. A gente super agradece, Leandro. E falamos aqui para também nos seguirem nas nossas redes sociais. A gente está no LinkedIn, no Instagram, ser.a.ceo. Nos procurem, vamos nos conectar. Isso aí, combinadíssimo. Obrigada, Leandro. Obrigada, Camila. Obrigado, gente. Se você gostou desse episódio, avalie a gente no Spotify ou no seu agregador de sua preferência, para que o Juridicast possa chegar a mais pessoas e impactar advogados e advogadas com conteúdo sobre o mercado jurídico. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela Agência de Avalia, especialista em marketing jurídico. Vejo você na próxima quarta-feira, 4 de outubro, no início da 18ª temporada do Juridicast.